Olá pessoal de desenho, tudo bem? Hoje vamos para a aula 13, vamos continuar nos comandos de AutoCAD. E hoje, especificamente, a gente vai falar de alguns comandos como área, o chamfer e o mirror. São mais 3 comandos para compor aí a nossa biblioteca de comandos, ok? Então vamos lá. Comando área, pessoal. Bom, a gente pode obter medidas ao selecionar um objeto, né? Ou especificar alguns pontos para a gente definir, né, aquilo que a gente deseja medir. A área e o perímetro, né, de um objeto especificado, eles são exibidos no prompt, né, que é aquela barrinha de comando que fica embaixo ali no AutoCAD, tá? Que seria as dicas de ferramenta. Perfeito? Então, quando a gente faz uma peça, ou geralmente o comando área é bastante utilizado na área de edificações, que a gente quer saber a área, né, de um retângulo, a área de um quadrado, a área de um terreno, vamos dizer assim, de um cômodo, a gente pode estar utilizando esse comando chamado área, de uma forma bem simplificada. Bom, o comando área ele é utilizado para medir áreas e o seu uso é muito simples. Então, se a gente está medindo área, a gente está medindo, né, em centímetros quadrados, em metros quadrados, em milímetros quadrados, perfeito? Então, vamos fazer o seguinte, né, vamos medir uma área que é mostrada na figura abaixo, né? Para a gente acessar o comando, né, basta a gente fazer o quê? A gente digitar a área, né, na linha de comando do AutoCAD. Então lá embaixo vai ter a linha de comando, a gente digita área e a gente dá um Enter lá, a gente vai selecionar o comando de área. Imagine então que eu tenho esse quadrado aqui, né? Então a gente vai digitar o comando área, a gente, né, vai especificar o primeiro ponto que está aqui, ó, mostrando esse xizinho, né? A gente vai clicar aqui. A gente vai selecionar um segundo ponto, né, que seria o 2. A gente vai selecionar um terceiro ponto, que seria o 3, ou seja, o AutoCAD pede para a gente, né, ir selecionando esses pontos. E a gente vai selecionar um quarto ponto, perfeito? Para a gente pegar o perímetro todo, para a gente conseguir fazer o cálculo, ou seja, o programa fazer o cálculo da área. Beleza? E aí a gente vai dar um Enter. Então, se a gente der um Enter, vai aparecer para a gente, né, escrito área, o valor da área e também o valor do perímetro, perfeito? Então, esse número vai corresponder a essa área, esse número vai corresponder a esse perímetro, perfeito? A área é como um todo, o perímetro são essas linhas aqui, certo? A volta toda do quadrado aí, perfeito? Então o valor vai depender do tamanho, né, do nosso objeto a ser medido. Bom, as áreas são definidas usando pontos nos cantos que as compõem. O resultado é exibido pela mesma unidade que você escolheu. Então, nesse desenho que a gente fez, né, no slide passado, no slide anterior, né, digamos assim, está definida como centímetros. Então, como resultado, né, a área medida vai ser informada como centímetros quadrados. Poderia ser metros, poderia ser milímetros, perfeito? O último ponto, né, selecionado, ele não tem que ser o primeiro que você selecionou. Ou seja, né, se eu voltar aqui o slide, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu clico aqui no 1, no 2, no 3, no 4, eu não tenho necessidade de clicar no 1 novamente. Por que eu não tenho necessidade de clicar no 1 novamente? Porque quem vai cuidar disso para a gente vai ser o
AutoCAD, ele que cuida de ligar os dois pontos, né? Digamos assim, ele cuida de unir, né, esses dois pontos, tá bom? Bom, o outro comando que a gente vai estar aprendendo seria o chanfer, tá? O chanfer, ele é para fazer chanfro, ou seja, ele chanfra as arestas de dois objetos em 2D ou as faces adjacentes de um sólido 3D. Tá. Então, um chanfro, ele é uma linha angular que corresponde aos pontos finais de dois objetos 2D retos, uma transição de inclinação entre duas superfícies ou faces adjacentes em um sólido 3D. Perfeito? As distâncias e ângulos especificados são aplicados na ordem de seleção do objeto. Reparem, primeiramente, tá? Olha só, eu tenho a linha 1 e a linha 2. E aqui, ó, onde está em vermelho, é o nosso chanfro. Essa peça ela era um retângulo como um todo. Então, a gente determinou, né, o chanfro que a gente, né, quer colocar aqui. Ó. Reparem, né, era aqui ângulos retos, né, e agora ficou um chanfro através desse comando chanfro, né, ou chamfer em inglês. É possível definir um chanfro selecionando dois objetos com os mesmos tipos de objetos ou com tipos diferentes, através de linhas, polilinhas, raios e linhas X. Então aqui a gente fez através de dois pontos, né? A gente fez aqui, determinou aqui quanto que eu queria de chanfro na linha 1 e quanto que eu queria de chanfro aqui na linha 2, e a gente obteve esse chanfro final. Se os dois objetos selecionados estiverem na mesma camada, a linha definida será criada na camada. Caso contrário, a linha será criada na camada atual. A camada afeta as propriedades do objeto, incluindo cor e tipo de linha. Bom, ainda em chanfro, né, os seguintes prompts. Prompts é aquele comandinho, o lugar para a gente digitar o comando lá embaixo. São exibidos ao criar um chanfro 2D. Então, primeira linha, por exemplo. Então, a gente vai, né, selecionar o primeiro dos dois objetos ou primeiro segmento de linha de uma polilinha 2D para definir o chanfro. Olha só. Reparem, eu tenho aqui um desenho, não tenho? Então, eu tenho aqui essa primeira polilinha aqui, esse segmento de linha, vamos dizer, e tem um segundo segmento de linha. Então, eu selecionei um e selecionei o outro e obtive, né, o chanfro através da junção desses dois pontos. Isso acontece automaticamente quando você busca o comando chanfro. Bom, a segunda linha, tá? Se eu segurar a tecla Shift, né, e pressionar e clicar no canto, ela vai ser selecionada. Então, eu seleciono o segundo objeto ou segmento de linha, né, para definir o chanfro. O que eu estou querendo dizer aqui nesses parágrafos? Primeiro eu selecionei essa linha, depois, já com o comando chanfro, tá? Depois eu selecionei essa linha e ela me deu o chanfro. É isso que eu estou querendo dizer, né, nesse segundo parágrafo aqui. Também é possível manter pressionada a tecla Shift antes de selecionar o segmento objeto ou segmento de linha de uma polilinha 2D para estender ou aparar os objetos selecionados para formar um ângulo agudo. Quanto a tecla Shift é mantida pressionada, um valor temporário de 0 é atribuído aos valores de ângulo e distância do chanfro atual. Bom, se os objetos selecionados forem segmentos de linha reta, como a gente viu naquele desenho, de uma polilinha 2D, os segmentos de linha poderão ser adjacentes ou separados por outro segmento.
Quando os segmentos selecionados são separados por um segmento, o segmento que os separa é removido e substituído pelo chanfro. Bom, o chanfro através da polilinha. Insere uma linha de chanfro em cada vértice de uma polilinha 2D, no qual dois segmentos de linha se encontram. As linhas do chanfro tornam-se em novos segmentos da polilinha, a não ser que a opção aparar seja definida como não aparar. Olha só, a gente tem aqui uma peça com ângulos retos e aqui a gente foi fazendo o chanfro nessas peças, ok? Por distância. Define as distâncias do chanfro a partir de dois pontos de inserção entre o primeiro e o segundo objeto. Se as duas distâncias foram definidas como zero, os objetos ou segmentos de linha selecionados serão estendidos ou recortados para que efetue a inserção. Então, a gente tem aqui esse desenho que ficou formado por esse desenho. Então, nesse caso aqui, a gente definiu, definiu que a gente ia fazer o chanfro por distâncias. A gente pegou aqui, a distância D1 e deixou a distância igual a D2. Então, o chanfro, ficou de D1 igual a D2. Nesse caso aqui, a gente colocou diferentes, valores de chanfro. Reparem aqui na linha 1 maior e na linha 2 menor. Ficou um chanfro diferente. Tá? Então, a gente consegue fazer por distâncias também. Por ângulo também é possível. Então, define a distância do chanfro a partir do ponto de inserção dos objetos selecionados. E o ângulo XY a partir do primeiro objeto ou um segmento de linha. Se os dois valores forem diferentes de zero, os objetos ou segmentos de linha selecionados serão estendidos ou recortados para que efetue a intersecção. Olha só, também consigo fazer, através de ângulo. E o comando mirror, que seria o nosso terceiro comando dessa aula. O comando mirror, ele cria cópias espelhadas de objetos, poupando o trabalho de redesenhar algumas partes do objeto. Por exemplo, eu posso fazer um desenho dessa raquete aqui, eu posso fazer um lado só da raquete, em vez de estar desenhando o outro lado, eu faço um espelhamento daquilo que já está pronto. Então, com isso, eu agilizo o meu desenho. Eu ganho velocidade. Para ativá-lo, precisamos selecionar o objeto na qual queremos espelhar e, na sequência, indicar a linha de espelhamento. Vamos colocar da seguinte maneira, assim, a sua cópia espelhada é um reflexo do objeto original, certo? Logo, para termos um reflexo, precisamos de um espelho. Para representar esse espelho, usamos a linha de espelhamento. Se quisermos uma cópia encostada do objeto a ser espelhado, nossa linha de espelhamento deve ficar encostada no objeto. Para isso, podemos, inclusive, aproveitá-las, os snaps de geometria, endpoint, midpoint, etc. Se quisermos que a cópia fique a uma distância do objeto original, precisamos criar linha de espelhamento afastada do objeto original. Nesse caso aqui, a gente está criando uma cópia, porém com uma linha aqui, ó, afastada. Bom, essa distância pode ser determinada da seguinte maneira. A distância na qual a linha de espelhamento é criada será igual à distância da cópia que será criada. Olha só. Então, a distância da linha de espelhamento está aqui, e aqui a distância da cópia criada. Perfeito? Ainda no comando mirror, um detalhe importante
Assim que finalizarmos a criação da linha do espelhamento, o AutoCAD nos faz uma pergunta: Erase Source Object? Traduzindo, deseja apagar o objeto original? Na maioria das vezes não precisamos, né? Para a gente fazer o espelhamento. Lembra da raquete? Se eu quisesse colocar que era para apagar o objeto anterior, eu ia continuar com a metade da raquete somente. Então, por isso, né, ele já vem selecionado ali com um N, né, de no, né, que seria uma pré-seleção, né, porque na maioria dos casos a gente não costuma apagar. Aqui algumas referências. Espero que tenham gostado da aula de hoje, né, com alguns comandos. E obrigado a todos, até a próxima.